Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Nós leremos dos versículos 17 ao 19. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, do 17 ao 19. Mantenha sua Bíblia aberta, o seu smartphone ligado, e vamos orar. Senhor, nós acabamos de declarar a Ti, que ainda que as coisas não saiam como desejamos, todavia, nós nos alegraremos em Ti, exultaremos no Deus da nossa salvação, porque Tu és a nossa força. O Senhor nos faz viver além das circunstâncias. Fala conosco, Senhor, pela Tua palavra. Abre o nosso entendimento, toca o nosso coração e transforma a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós temos, nesse mês de março, e hoje finalizamos uma série de mensagens com o título Ainda Que, inspirada nessa expressão que nós acabamos de cantar do profeta Abacuque, que aparece lá no versículo 17 do capítulo 3. Ainda que. Porque nesses dias adversos que nós vivemos, em que as notícias não são boas, nós temos no profeta Abacuque um apoio para aprendermos sobre como cultivar a esperança nesse tempo. A esperança é aquilo que fazemos enquanto esperamos. E com o profeta Abacuque nós aprendemos nos domingos anteriores a lamentar, a desabafar, a abrir o coração ao Senhor, a levar a Ele aquilo que está acontecendo ao nosso redor, a levarmos a Ele quando nós ficamos sem ação. Nós aprendemos a ouvir Deus, e para ouvir Deus precisamos ficar em silêncio. Semana passada aprendemos a abrir o coração ao Senhor em oração, e hoje nós vamos aprender a viver em meio às adversidades, vivendo em meio às adversidades, aprendendo a viver em meio às adversidades. Vamos ler o texto? Diz assim: embora, ou ainda que, as figueiras e videiras tenham sido totalmente destruídas e não haja flores nem frutos, embora as colheitas de azeitonas sejam um fracasso e os campos estejam imprestáveis, embora os rebanhos morram nos pastos e os currais estejam vazios, eu me alegrarei no Senhor, todavia eu me alegrarei no Senhor, ficarei muito feliz no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça e me guia em segurança por sobre as montanhas. Orientação para o regente do coro. Quando este cântico, porque este texto é um salmo, é um cântico, é um louvor, for cantado, o coro deve ser acompanhado por instrumentos de corda, ou seja, é uma oração coletiva, é uma canção, é um cântico congregacional, como o que nós acabamos de cantar, confessando e declarando a confiança que nós temos no Senhor, e porque Ele é o nosso Deus, nós podemos nele nos alegrar. Esse trecho final dessa linda oração tão poética do profeta Abacuque, que começa lá no início do capítulo 3, é um salmo de confiança na soberania de Deus. Na tradução Almeida, revista atualizada, corrigida e fiel, essa oração começa com essa expressão que nós enfatizamos até agora, ainda que. É a adoração de um homem transformado. Cessaram os lamentos do Abacuque. Ele ouviu de Deus
que lhe informou que, mesmo que a espera seja longa, o justo que vive pela fé, pela confiança no que Deus diz, verá Deus realizando os seus propósitos, mesmo que eles aparentemente sejam impossíveis aos olhos humanos. O profeta então ora entendendo o que está acontecendo ao seu redor e levando ao Senhor isso. Ele pede ao Senhor que haja na sua vida, na vida do seu povo, que avive a sua obra na terra, na história, e ora com a memória renovada a respeito das ações de Deus. Nós aprendemos isso no domingo passado, quando o pastor Acebarro esteve aqui e ministrou a palavra de Deus. O Abacuque então passa a louvar ao Senhor ao invés de desabafar, porque o seu lamento e o seu desabafo já foram respondidos. Meu irmão e minha irmã, Deus transformará o suspiro em cântico, se nós, como Abacuque, reservarmos um tempo para esperar diante dele em oração e ouvirmos a sua palavra. A pergunta que fica é: como nós temos feito uso do tempo nesses dias que estamos vivendo? Quais conteúdos têm enchido a nossa mente? Têm moldado a nossa maneira de pensar? O que tem nos atraído nesse tempo? Com quais conteúdos nós temos suprido as nossas necessidades emocionais? Qual é o conteúdo das nossas conversas dentro de casa nesse tempo? Como que nós fazemos uso do nosso tempo? Quanto tempo nós gastamos rolando o feed do Facebook, que nesses tempos está parecendo mais um obituário do que uma rede social? Porque Deus transforma sim o nosso suspiro em cântico, mas quando a gente presta atenção nele, porque o que transforma o nosso suspiro em cântico não é a transformação das circunstâncias, é a mudança do nosso coração, e ela é feita pela palavra de Deus, pelo toque do Espírito. O Abacuque sabe que o Senhor está trabalhando no mundo. A oração que ele faz em todo esse capítulo 3 mostra isso para a gente. Ele sabe que o Senhor operou no passado, e por isso pode confiar que Ele trabalha no presente e o fará no futuro. Por isso, ele louva a Deus nesses versículos finais tão conhecidos do livro do profeta Abacuque. Essas palavras de Abacuque, elas representam uma das maiores confissões de fé que nós encontramos nas Escrituras. E ela é a versão do Antigo Testamento para aquilo que Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículos 11 a 13, quando ele escreveu à igreja de Filipos o seguinte: não estou dizendo isso que eu vou falar agora, porque eu esteja necessitado, porque eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. E aí ele passa a dizer qual que é o segredo que ele aprendeu, ou seja, a gente aprende isso. E qual que é o segredo que Paulo aprendeu? Que seja ele esteja bem ou não, bem alimentado ou não, tendo muito ou tendo pouco, estando suprido ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. O que Paulo está dizendo não é que ele pode fazer todas as coisas, ele está dizendo: eu posso suportar todas as coisas, porque eu estou, como foi orado agora há pouco, firmado nele, e ele é a rocha, e é ele quem me fortalece, e é a verdade dele quem me fortalece. Por isso eu posso suportar todas as coisas. Fazer algumas considerações com você, junto de mim aqui. Está olhando para mim?
Fala igual o pastor Messias, né? Olhe para mim. Olhe para mim. Não, peraí. Olhe para mim. Agora eu acho que ficou parecido. O Abacuque nos mostra como viver nas adversidades. Como viver em meio às adversidades. Como reagir diante da crise. E nesse contexto de adversidade que nós, durante o mês, fomos ouvindo, que o Abacuque passou, e se você não teve essa oportunidade, corra lá no perfil do nosso Facebook ou no nosso canal no YouTube, você vai poder ter acesso às mensagens anteriores, vão enriquecer o seu coração. Ele toma algumas atitudes, e a primeira é declarar confiança em Deus. Isso nós podemos aprender com o Abacuque. Aprender a viver nas adversidades, declarar confiança em Deus. Diante de uma situação difícil, Deus disse para o Abacuque que a sobrevivência vem pela fé. É um dos textos mais conhecidos da Bíblia, do Antigo Testamento, do Novo Testamento também, porque Paulo fala novamente desse texto em Romanos, quando diz: mas o justo viverá pela sua fé, pela sua confiança. Ou seja, ele não precisa mais entrar em desespero. O Abacuque pode confiar em Deus. Em meio às adversidades que nós temos passado, a esse tempo difícil, a esse momento caótico que a pandemia tem atingido, números estrondosos e amedrontadores, nós podemos declarar a nossa confiança no Senhor. Devemos declarar que confiamos em sua soberania sobre a nossa vida, em seu agir, em seu poder sobre as nossas vidas. Hebreus 4,14 diz: apeguemo-nos com toda a certeza à fé que nós professamos. Meu irmão e minha irmã, para nos apegarmos com toda certeza à fé que professamos, nós temos de saber qual é a fé que nós professamos. Nós precisamos conhecer o conteúdo da fé que nós professamos. Nós precisamos conhecer o sujeito da fé, o alvo da nossa fé, o Senhor da nossa fé, quem Ele é, o que Ele fez, onde Ele está, o que Ele está fazendo e o que Ele fará. E isso só tem um caminho, é Bíblia, não tem outro. Porque aí nós vivemos nem alienados, ou seja, eu não quero saber, isso não existe, isso daí é invenção, não está acontecendo nada, isso daí é um negócio aí para dominar o mundo. Não, isso é alienação. Eu não assisto mais jornal, não vejo mais nada, não, isso é alienação. A gente não tem nem conteúdo para orar a Deus. Mas também nem viver desesperados. Então, nem alienados, nem desesperados, mas centrados em Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé, aquele que está sentado no trono da história. Com Abacuque nós aprendemos também a nos alegrarmos em Deus, nos alegrarmos em Deus. Porque Deus está junto com os que sofrem e não os abandona à sua própria sorte. Interessante, quando o Senhor Jesus ressuscitou, e o Tomé estava com uma dificuldade tremenda de crer que ele havia ressuscitado pelo relato dos seus irmãos, e disse: eu só acredito se eu vê-lo e se eu tocar nas suas chagas. O Senhor Jesus, então, depois, num segundo momento, se põe junto deles novamente e diz: toque nas chagas. E o Tomé falou: Deus meu e Rei meu. Você quer encontrar Jesus? Vai onde tem dor. Onde tem dor, Ele está ali. Onde tem o que sofre, Ele está ali.
Lá no leito da UTI, lotada, esburrifada do HU de Londrina, ele está lá. Ele está lá com aquelas pessoas. Ele está trabalhando, está tocando. Ele está usando aquela equipe médica exausta para tocar a vida das pessoas. Ele está lá, ele está aqui comigo, ele está aí com você, ele está conosco. Porque ele é o Deus conosco. Ele não nos abandona à nossa própria sorte. Ele é o Emanuel, o Deus presente, o Deus conosco. Isso traz para a gente conforto e esperança. Essa foi a experiência do Abacuque. O Abacuque teve essa percepção. Deus está comigo e é o meu Deus. Tem uma expressão linda na Escritura que diz: Deus meu e Rei meu, eu sou teu e tu és meu. Ele percebeu, eu tenho um Deus que está comigo aqui, e ainda que eu não entenda o que esteja acontecendo, Ele está comigo, por isso eu me alegrarei nele, não no que está acontecendo. Por isso eu o louvarei, eu me alegrarei nele, pois se tudo me faltar, e se nada der certo, Ele não me faltará. É a confissão do Davi no Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Essa é a melhor tradução para essa oração do Davi. O Senhor é o meu pastor, Ele nunca me faltará. Pode ser que outras coisas faltem, Ele nunca me faltará. E como Davi orou também no Salmo 16, tu és a minha comida, tu és a minha bebida, não tenho bem nenhum além de ti, tu és aquele que garante o meu futuro, não tenho bem nenhum além de ti. Esse versículo 18, que diz assim: contudo, todavia, eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei e ficarei muito feliz no Deus da minha salvação. Esse versículo, na tradução, a mensagem, está escrito assim: Deus, desde já cantem louvor jubilante ao Eterno. O Abacuque tinha acabado de dizer que a terra estava devastada. Numa região e numa cultura totalmente agrícola, todos os elementos de subsistência do povo já estavam ameaçadas e, em grande parte, destruídas. As figueiras, as oliveiras, as videiras, os rebanhos, eles viviam disso. E nesse contexto, o Abacuque diz: desde já, por quê? Porque ele havia ouvido o Senhor dizer: eu vou transformar a realidade de vocês. Então, mesmo olhando para aquela devastação, o profeta chama o povo e diz: desde já cantem louvor jubilante ao Eterno, pulando de alegria diante de Deus, o meu Salvador. Meu irmão e minha irmã, essa alegria não é artificial. Não adianta assistir um filme de comédia, é gostoso, mas não traz essa alegria que o profeta está dizendo. Não há substância que você pode consumir, e nem aquele monte de comidas que às vezes a gente come tentando se alegrar, principalmente se for chocolate. Para você ter ideia, o consumo de bebida alcoólica disparou enormemente nesse tempo. Por quê? Porque as pessoas estão tentando suprir uma necessidade de uma sustentação, de uma alegria de vida que nada fora o Senhor dá. Essa alegria também não pode ser fabricada. Aqui, o discurso positivo, a renovação do mindset, que os coaches gostam de falar aí, né? Reprogramação neurolinguística, não adianta muito. Porque essa alegria da qual o profeta está dizendo, ela é espiritual e independe de circunstâncias. Peça ao Senhor, meu irmão e minha irmã, o fruto do Espírito, que é a alegria. Peça ao Senhor. Ele tem alegria em te dar.
Peça ao Senhor a alegria, que é o fruto do Espírito, que é a alegria de pertencer a Ele, que é uma dádiva do Espírito e independe das circunstâncias. O Henry Nouwen escreveu o seguinte: a alegria e o riso são dons provenientes do fato de se viver na presença de Deus e de confiar que não vale a pena se preocupar com o amanhã. Eu vou repetir. A alegria e o riso são dons, são dádivas provenientes do fato de se viver na presença de Deus e de confiar que não vale a pena se preocupar com o amanhã. Muito bem. Aprendendo então a viver diante das adversidades, o profeta nos ensina a declarar a nossa confiança em Deus, sua soberania sobre a nossa vida, a nos alegrarmos no Senhor, porque Ele é nosso e nós somos dele, e também a ter certeza da vitória, ter certeza da vitória. O Abacuque sabia que ele mesmo não tinha forças para encarar a situação que estava à sua frente, mas ele confiava e tinha certeza que Deus lhe daria a força necessária para passar pelas provações que iriam se apresentar. O versículo 19 diz assim: o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça e me guia em segurança por sobre os montes. Esse versículo, na tradução à mensagem, ficou assim: por saber que o governo do Eterno será vencedor, olha a certeza da vitória. Por saber que o governo do Eterno será vencedor, sinto-me fortalecido e encorajado. Eu fico fortalecido e encorajado porque eu tenho certeza na vitória do Senhor, porque Ele disse. E Ele é o soberano e o todo-poderoso. E Ele continua: por isso, corro como um cervo e me sinto o rei do mundo. Vocês já viram um cervo correr nos campos? Parece que ele está voando, flutuando. É a coisa mais linda. O que o profeta está dizendo é: eu consigo continuar a caminhar, porque o rei da história disse que irá vencer e eu confio. O Abacuque possui uma convicção, uma certeza fortíssima da vitória concedida pelo Senhor. Nós não sabemos do amanhã. Nós não sabemos totalmente quais serão os efeitos sociais, econômicos, emocionais, familiares, mundial dessa pandemia. Nós não sabemos como essa pandemia afetará a cognição, a educação das nossas crianças. Nós não sabemos ainda. Nós não sabemos muitas coisas. Mas alguém um dia disse que, mesmo não sabendo quase nada, aquilo que ele sabe é suficiente para ele seguir em frente. O que ele sabe é que o Senhor Jesus vencerá ao final de todas as coisas. Nós não sabemos do amanhã, mas Ele sabe o fim desde o começo. A fé cristã, ela é sustentada na certeza de que o trono da história está ocupado, de que Jesus está vivo e consumará o seu reino. Essa é a nossa esperança. Ele tem sido Senhor desde o princípio, Ele será Senhor até o fim, e até mesmo agora Ele é Senhor. Apocalipse 1, 7 e 8 diz assim: eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será, amém. E aí o Senhor Jesus fala, olha o que Jesus diz:
Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu sou. O Rei do Universo, meu irmão e minha irmã, está disposto a estender a sua mão, marcada pelos cravos da cruz, segurar na tua mão e passar todos os dias ao seu lado. Conheça Jesus, sua pessoa, sua obra, seu poder, o seu governo. Nele, que venceu a morte, ele nos faz, como diz a Escritura, mais do que vencedores em todas as coisas, por meio daquele que nos amou. E aqui está uma marca extraordinária da fé cristã. O fato de que o Todo-Poderoso, o Rei do Universo, Ele governa por amor. Ele morreu por amor e morreu de amar. Ele não usa do seu poder, da sua autoridade, da sua soberania para destruir, para forçar, mas Ele usa da sua soberania para amar. Nosso Deus é soberano em amor. Por isso, ainda que, é a resposta de vida daquele que teve coragem de perguntar até quando e por quê, e ouviu de Deus, e aprendeu a orar, e aprendeu a confiar. É a oração de um homem perplexo, sim, espantado com o que está acontecendo, mas confiante na soberania do Senhor, na soberania desse Deus que é presente e atuante. E isso mudou a sua maneira de viver. E que isso mude a minha e a sua maneira de viver também. A lição do livro de Abacuque é: Deus está presente e não está calado. Embora pareça não estar, Ele é presente. E ainda que pareça demorar, Ele está agindo. Que o Senhor fortaleça o seu coração nesse tempo. E te ajude a declarar a sua confiança nele. Te ajude a alegrar-se nele. E te ajude a ter certeza da vitória. E como Abacuque, conseguir seguir em frente. Porque esse Deus transforma a nossa vida. Queria deixar 2 desafios para você durante a semana. Esses são bem legais, hein? Preste atenção. Primeiro, organize uma lista de música, uma playlist aí, com mais ou menos umas 10 canções, que sejam muito significativas, que marcaram a sua vida, que marcaram a história da sua caminhada com Deus. E ouça essas músicas e cante essas músicas durante, pelo menos uma vez por semana. Então organize assim, ó. Selecione 10 músicas que são marcantes para você. 10 músicas que fortalecem o seu coração, que te enchem de confiança e alegria no Senhor. E procure ouvi-las pelo menos uma vez por semana. E canta junto, assim, na sua casa, se ninguém vai estar ouvindo. Ou quando você estiver caminhando, se alguém pensar que você é louco, deixa pensar, não tem problema. Canta, vai cantando, louvando ao Senhor. E o segundo desafio é: escreva uma carta para o Senhor. Escreva um poema, uma canção para o Senhor, reconhecendo o trabalho dele na sua vida e expressando a sua confiança na vitória. Faça isso. Aí você guarde e coloque um lembrete no seu celular para você ler essa carta daqui a 1 ano. Faça esse exercício. Acredito que irá edificar a sua vida. Vamos orar? Senhor, obrigado por ser o nosso Deus.
Obrigado, Senhor, por ter garantido a vitória através do teu Filho Jesus. Como expressou Paulo numa bela oração, eu sei em quem tenho crido, e também sei que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Senhor, nós confiamos na tua palavra, que diz que o Senhor acampa-se ao redor dos que te temem e os livra. Nós confiamos, Senhor, na tua palavra, que diz que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra em todas elas. Nós cremos, ó Deus, que haverá um dia em que não haverá mais choro nem ranger de dentes, que toda lágrima cessará, que a morte não mais existirá, e que a antiga ordem haverá passado, porque o Senhor disse que tudo isso irá acontecer, e nós cremos. E assim, Deus, nós te pedimos, para que nesse tempo difícil, adverso, pesado, angustiante que nós estamos vivendo, o Senhor derrame sobre nós o fruto do teu Espírito, produza no nosso coração a alegria do Senhor, que é a nossa força. Fortaleça, Deus, o nosso coração na maior bênção que podemos receber, que é sermos teus e o Senhor ser nosso Deus, nosso Salvador. Fortaleça, Senhor, os nossos passos, para que ainda diante desse contexto difícil, nós andemos com certeza da vitória, porque o Senhor Jesus tem um governo de vida e de vitória, e nós cremos nisso. E nos ajude e ensine, Senhor, a vivermos nesse tempo, confiantes em Ti, alegres no Senhor, e com certeza da vitória. Nós oramos e confiamos em Ti, e Te agradecemos, porque Tu és o Deus que trabalhou no passado, que tem agido no presente e o fará no futuro. Em nome de Jesus. Amém.